WhatsApp? Todo mundo bem? Todo mundo tranquilo? Todo mundo preparado para mais uma aulinha? Então, essa aulinha para as turmas de segundos anos, principalmente vocês, segundo C, segundo D, muita atenção que essa aula vai ser muito legal. Nossa aula vai ser sobre short stories, pequenas histórias, ou contos, né? Tales, contos, pequenas histórias, enfim, tá bom? Sobre esta aula, qual é a nossa expectativa de aprendizagem para vocês? Esperamos que vocês consigam ler o trecho de um conto utilizando diferentes estratégias de leitura, né? Aquela leitura mais completa, aquela leitura mais ampla, aquela leitura também superficial, você saber buscar as palavras que você já conhece, buscar o entendimento de um texto, enfim, né? E reconhecer o uso do simple past, do passado simples, né? Simple past, o passado simples no conto lido. Então, nós queremos que vocês reconheçam, né, uma história, reconheçam a sua moral, reconheçam o seu sentido e também que você reconheça o uso dos verbos no passado nesses contos. Muita atenção no seguinte, os verbos no passado são divididos em verbos regulares e verbos irregulares. E todos esses dois tipos de verbos vão aparecer nos contos. Lembre-se, verbo regular, aquele cuja terminação é sempre ED. Verbo regular no passado e no particípio, terminação ED. Hoje nos interessa o passado. Já os irregulares não seguem uma regra. Vocês têm aí aquela lista, aquela tabela de verbos. Vamos aprender aqueles verbos, vamos olhar essa listinha se for o caso, se for necessário. Espero que não, mas se for necessário, vamos olhar essa lista de verbos e reconhecer os verbos do passado, tá bom? Ok. Olha aí um conto que eu vou passar para vocês. Dá uma olhadinha nesse conto aí. Ele é chamado An Old Man Lived in the Village. Daqui a pouco a gente volta a se falar. An old man lived in the village. He was one of the most unfortunate people in the world. The whole village was tired of him. He was always gloomy, he constantly complained, and was always in a bad mood. The longer he lived, the more vile he was becoming, and the more poisonous were his words. People avoided him because his misfortune became contagious. It was even unnatural and insulting to be happy next to him. He created the feeling of unhappiness in others. But one day, when he turned 80 years old, an incredible thing happened. Instantly, everyone started hearing the rumor. An old man is happy today. He doesn't complain about anything. He smiles and even his face is freshened up. The whole village gathered together. The old man was asked, "What happened to you?" The old man replied, "Nothing special. 80 years I have been chasing happiness, and it was useless. And then I decided to live without happiness and just enjoy life. That's why I'm happy now." So the moral of the story is, don't chase happiness, just enjoy your life. Bom, vocês viram aí esse conto, um conto simples, é um conto bem infantil, tem uma moralzinha na história. Então o que a gente quer que vocês entendam nesse conto? Primeiro, qual é a história dele, o que você conseguiu entender dele, né? E depois, o reconhecimento dos verbos do passado nesse conto, né? O conto An Old Man Lived in the Village. Um velho que vivia numa vila, né? Muito bem. Dá uma acompanhada aqui comigo. Olha só. Temos aí o verbo lived, que já é um verbo passado, é um verbo regular, né? Temos aí o verbo was, que é o passado do verbo to be, é um verbo irregular, né? E esse was aparece aí várias vezes nesse texto, né? Olha só. An old man lived in the village. He was
one of the most unfortunate people in the world, né? The whole village was tired of him. Esse tired não é verbo, tá bom? Embora essa terminação é de, tired, cansado, tá bom? Adjetivo. He was always gloomy, né? Então vamos ver mais verbos aqui. He constantly complained. Esse complained também, verbo regular no passado, né? He was always in a bad mood, né? No segundo parágrafo. The longer he lived, olha, lived aí novamente, né? Vamos ver mais alguns verbos no passado aí. Temos aí avoided, né? Avoided, ok? Temos became, né? Passado de become, verbo irregular. Se bem que a maioria aqui dos verbos são regulares, são fáceis de ser identificados, né? Muita atenção quando é um verbo, quando é um adjetivo, né? E também reconhecer os verbos irregulares. Vamos para o próximo parágrafo ali, olha só. He created the feeling of unhappiness in others, né? Created. Olha, a terminação é de, verbo regular. Vamos para o próximo parágrafo. But one day, when he turned 80 years old, turned, também verbo regular, a terminação é de. Então, eu não vou fazer mais aqui, passar mais esse verbo, vou só sublinhar, vocês vão ver aí esses verbos que estão no passado, dá uma olhadinha aí na tela. O que eu tenho aqui? Né? Uma história, um conto, uma história pequena, bem curta, né? Vimos que ele está permeado, cheio de verbos no passado, verbos regulares, verbos irregulares, e começamos por identificar esses verbos. Agora, vamos entender o que esse texto está dizendo. Veja só, an old man lived in the village. Lived, viveu, morou, né? Então, dá para entender aqui que ele morava em uma vila, enfim, né? He was one of the most unfortunate people in the world. Que ele era uma pessoa mais infeliz do mundo, alguma coisa nesse sentido, né? The whole village was tired of him. A vila toda, a vila inteira estava cansada dele, né? He was always gloomy. Ele sempre era sombrio, né? Então, o que esse texto está dizendo aqui? De uma pessoa que vivia em uma vila e que era sempre infeliz, sombrio, triste, mal-humorado, né? Eu entendo isso aqui, eu consigo entender essa parte aqui pelas passagens do texto, e lá embaixo, no final, eu tenho lá a moral da história. Qual a moral da história que eu tenho ali? Don't chase happiness, enjoy your life. Não procure a felicidade, aproveite sua vida, né? Então eu tenho aí o texto todo mostrando a história de um homem que vivia infeliz, que vivia trazendo infelicidade para quem estava próximo a ele, e até que aos 80 anos de idade ele parou de procurar a felicidade e aí descobriu que poderia ser feliz. Que isso aqui o tornava feliz. Como é que eu sei isso no texto? Olha só. One day, when he turned 80 years old, quando ele se tornou, né, quando ele ficou lá com seus 80, quando ele chegou aos 80 anos de idade, né? Então eu tenho aqui uma história, uma pessoa, né? Vocês têm aí na tela, vão dando uma lida, né? Que vivia na infelicidade, vivia procurando a felicidade e com isso vivia infeliz. Mas que depois de um certo tempo viu que não era procurar a felicidade, ele tinha que viver, e isso fez uma grande diferença na vida dele, né? Reconhecer os verbos aqui que estão no passado, isso aqui é só um exemplo, né? E reconhecer a história. Muito bem, agora é que vem uma parte legal aí que a gente vai trabalhar nessas short stories, dessas historinhas curtas. Vamos trabalhar agora, vocês vão fazer uma atividade. Sim, mostrei o exemplo, mostrei o que vocês devem fazer nesses pequenos contos, reconhecer os verbos do passado, tanto os verbos regulares quanto os irregulares, e reconhecer a moral, o que aquele texto está contando, tá bom? Pois bem, eu vou deixar para vocês, o link ficará aqui embaixo, só olhar aqui, o link está aqui, dá uma olhada aí, vou deixar aqui um link com a história da Black Cat,
do Edgar Allan Poe, né? Vai ser só um trecho, vou deixar um parágrafo apenas. Vocês já viram esse texto na aula de português, provavelmente, e vocês devem conhecer alguma coisa desse texto. Então vou deixar só um fragmento dele, tá? Vou deixar um fragmento dele, dá uma olhada aí. Vou deixar um fragmento desse texto. E o que você deverá fazer? O que eu fiz aqui agora? Você vai fazer um relatório, um resumo do que você entendeu dessa parte do texto, não do conto todo, dessa parte do texto, ok? Que eu vou deixar aqui no endereço para vocês. Deem uma lida, façam um relatório, façam um resumo o que você entendeu dessa parte do texto. É o exercício 1. E o segundo exercício, tudo isso vocês vão fazer no caderno de vocês, né? O segundo exercício é você retirar desse parágrafo, desse fragmento, todos os verbos regulares e irregulares do passado. Então, procure aqueles verbos que estão no passado, regular, e divida por regular e irregular, tá bom? E a gente vai voltar na próxima aula e conferir aqui com vocês se vocês conseguiram acertar ou se conseguiram entender, tá bom, meus queridos? Bom, resuminho da aula então, as nossas short stories, né? As nossas historinhas curtas, as nossas tales, né? Nossos contos. O que a gente tem que fazer neles? Entender ali o seu sentido, né? Ler usando diversas, né, estratégias de leitura. Você vai procurar as palavras cognatas, você vai procurar aquelas que você já conhece, que vão te dar aquele adendo, aquele plus, né? E vocês vão tentar com isso entender o texto. Tem uma leitura, procure as palavras que vocês já conhecem, procure pelas cognatas que possam te ajudar e vão formando a história, tá bom? Concomitante com isso, vocês vão reconhecer o tempo verbal utilizado. Nesse caso, o simple past, o passado simples, tá? Então, vão também tirando os verbos desses textos, dessas histórias, tá? E existem muitas outras short stories que eu vou trazer para vocês. Nesse caso aqui, o que eu quero de vocês é que vocês façam um resumo desse trecho. Esse conto é muito grande, ele é muito extenso, não vou passar ele inteiro, vamos trabalhar só esse fragmento por enquanto. Vocês vão retirar os verbos regulares que estão no passado e os irregulares também, e vocês vão fazer um resumo do que vocês entenderam desse fragmento apenas, só desse fragmento, o que ele está dizendo, tá certo? Fiquem bem, se protejam, se cuidem, a gente se vê na próxima, um beijo e eu fui!